Uma das profissões mais características do futebol é a de olheiro. Desgastado, o termo foi substituído por observador técnico, mas consiste na mesma tarefa: buscar nas categorias de base por jogadores que possam, no futuro ou mesmo imediatamente, renovar o elenco dos clubes. No programa de hoje vamos descobrir tudo sobre esse nicho do mercado da bola, como funciona a profissão, as curiosidades do mercado, as novas tendências e os critérios utilizados para selecionar os craques. Eu vou conversar com o observador técnico que trabalha para os principais times cariocas, André Luiz Almeida. A princípio, o observador ele tem que ter um olhar clínico e específico para o que ele quer, né? E tem que conhecer bem o clube onde ele quer colocar o jovem para jogar. Não adianta eu chegar, olhar esse jovem aqui de Caratinga e, ele é muito bom jogador aqui no Caratinga, vamos colocar ele lá no Fluminense. Não, não é assim. Eu conheço os atletas que estão no Fluminense, então eu tenho que ver potencial desse atleta aqui do Caratinga, saber se ele tem aquele potencial para o Fluminense. Temos ainda mais uma dica para ampliar seus conhecimentos em inglês. Nas minhas férias, nos feriados, eu preciso realmente manter o contato com a língua? É claro que sim. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco que o Talentos e Negócios está só começando. No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre o sonho de muitos garotos, que é ser um jogador de futebol. E para falar sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas, eu estou recebendo aqui no Talentos e Negócios o observador técnico de futebol, André Luiz Almeida. Seja bem-vindo, André. Tudo bem, obrigado pelo convite. Jóia. Diretamente do Rio, né? Direto do Rio, cheguei ontem. Isso, aqui em Caratinga. Em Caratinga, vou ficar até sexta-feira. Através de um convite da Secretaria de Esporte, do superintendente João, que eu tive o prazer de conhecer por WhatsApp, por um amigo em comum de futebol, que me indicou ele, aí vim aqui pessoalmente conhecer a figura, aí muito grato. E agora conhecendo a terrinha, né? E agora conhecendo Caratinga, grato, cidade bacana, hospedeira, estou gostando muito. E tem bons valores aqui. E novidades também, e pro pessoal da área do futebol, novidade. A gente, volta e meia, a gente tem algumas peneiradas, as famosas peneiradas aqui na cidade, mas é a primeira vez que você vem, né? É a primeira vez que eu venho, para Caratinga é a primeira vez. E você atua nos times do Rio? Hoje eu trabalho com os 4 grandes do Rio, né? Com foco no Fluminense, que é onde tem uma gestão que eu me dou melhor, né, com amigos que jogaram futebol comigo, que hoje ainda são treinadores, são também da parte da coordenação lá. E eu tive o convite aí do João, eu falei, então vamos lá para Caratinga, vamos ver se a gente acha um novo craque lá para o Tricolor. Não, muito bom. Vamos contar um pouquinho da sua história, como que foi que você ingressou nessa área de observador técnico? A minha vida toda eu só fiz o futebol, não tenho outra formação a não ser o futebol, né? Comecei novinho, como o sonho desses meninos, com 7 anos, comecei no futsal, lá tudo no Rio. Aí tive uma passagem nas categorias de base do Botafogo, né? Do Rio também, onde cheguei até o profissional, depois voltei para a minha raiz, que era o futsal, aí fui para a Espanha, onde morei 4 anos na Espanha, depois fui tentar o futebol de campo de novo, fui para Chicago, nos Estados Unidos, pelo Chicago Fire, e depois voltei para o Rio de Janeiro, onde eu encerrei a minha carreira, né? Aí fui para Madureira, depois fui para o Pará, para Patunaluz, aí resolvi encerrar a carreira, e um convite de um amigo, que era um presidente de um clube, que é o Olaria, um clube do Rio de Janeiro, me convidou para ser treinador de futebol, da categoria sub-17, que é o juvenil. E o clube já nos classificava há muito tempo para as semifinais, então eu classifiquei o time para as semifinais, né? Então um time dos grandes, que sempre ficava os 4 grandes nas finais, né? Então eu entrei na vaga de um desses grandes, nós fizemos o quadrangular com Olaria, e depois fui convidado para assumir um time da Taça São Paulo de Juniores, que era o Rondonópolis, de Mato Grosso, que
que também tivemos um bom sucesso, levamos o Rondonópolis até a quarta de finais, sendo classificado por São Paulo e tirando diversos times de camisa, que foi o Vitória da Bahia, o time local, que era o Osasco. Então desclassificamos alguns, né, times grandes na época. O trabalho foi bem visto e fui convidado por uma empresa para gerir o futebol dessa empresa. Bacana. Que hoje eu estou com essa empresa. E que você é observador onde técnico. Eu sou observador dessa empresa. Então, eu queria conhecer como que é o trabalho de um observador técnico, como que funciona esse processo de seleção dos atletas. A princípio, o observador ele tem que ter um olhar clínico e específico para o que ele quer, né? E tem que conhecer bem o clube onde ele quer colocar o jovem para jogar. Não adianta eu chegar, olhar esse jovem aqui de Caratinga e, ele é muito bom jogador aqui no Caratinga, vamos colocar ele lá no Fluminense. Não, não é assim. Eu conheço os atletas que estão no Fluminense, então eu tenho que ver potencial desse atleta aqui do Caratinga, saber se ele tem aquele potencial para o Fluminense. Tá? Às vezes o potencial dele está muito próximo. Aí que entra o olhar do observador técnico, mas ele pode ser lapidado, pode, né, virar um jogador um pouco melhor do que ele está ali. Aí ele vai servir sim para o Fluminense ou para o Real Madrid ou clubes maiores ainda. Então a gente encara isso como uma faculdade do futebol. Eu vejo que ele tem talento, eu vou levar ele para uma boa faculdade, onde ele vai ser, como é que eu posso explicar isso? Ele vai ser forçado àquela profissão, que é o jogador de futebol, né? Onde ele vai ter todo um suporte ali melhor, não é tirando o Caratinga como no Caratinga ele não vai ser então esse bom jogador, não. Lógico que vai ser. Até eu prefiro, por isso que eu prefiro ir para os interiores, porque ali é bola 24 horas. Nos grandes centros, eles se perdem muito, porque tem outras atividades para fazer, tem outros cursos, tem uma porção de coisas e às vezes o garoto se perde na bola. Os familiares não querem que ele jogue bola, os grandes centros tem o shopping, tem os prédios, então acaba com o futebol. Outras distrações, não tem o espaço físico de um campo de futebol. Hoje você vai para um centro de BH, de São Paulo, do Rio, você não vê mais campo de futebol, aonde tem aqui no interior. E o que você mais observa? Quais áreas técnicas que mais contam a favor de um atleta na hora dele ser selecionado? Hoje um exemplo. O número, vamos botar por números, o número 10, o número 7, o número 11, que são os atacantes, e o número 9, são os mais bem vistos. Na seleção não tem. Todo mundo está reclamando com o Tite que não tem número 10. Todo mundo reclamou que depois do Neymar não tem outro atacante. Então, hoje a gente procura, o futebol brasileiro sempre aquela coisa da criatividade, então a gente procura o jogador diferente, o jogador criativo. A parte física, atlética também conta? Hoje conta, porque você, para ser negociado, você tem que ser um atleta. Tá? Hoje você, para jogar na Espanha, para você jogar na Inglaterra, que são os dois maiores centros hoje do mundo, você tem que aliar a técnica com a física. Você não adianta ser só tecnicamente muito bom, né? Tá o exemplo do Ganso, né, que é muito bom tecnicamente, ele não é aproveitado porque fisicamente ele não corresponde. Não é a mesma altura do tecnicamente. Agora, quando junta as duas coisas, ele é muito bom técnico e muito bom fisicamente, aí ele vira um jogador de seleção de time grande. Agora, aquela história de fazer muitos gols, o que conta mais? O cara que sabe fazer gol ou o cara que tem uma boa performance no geral? Com certeza é o cara do gol, né? Fez o gol, que a gente até brinca com jogadores de futebol. Você basta uma bola, pode ser a bola da sua vida. Você não toca na bola. Uma bola que bateu em você, entrou, você ficou marcado, vem um contrato. Então aquele garoto que você sai bem, que faz muitos gols, ele tem mais chance então de ser selecionado. Esse aí o pai vai parar de trabalhar e vai virar empresário, já vai virar, a profissão vai ser pai do jogador. Legal. Vamos falar um pouquinho agora desse processo de seleção, como que ele funciona, então, André? Primeiro, qual que é a faixa etária que você seleciona esses atletas? Hoje a faixa etária que a gente mais foca, lógico que é o mais perto do profissional, que é o que já está virando ali 15, 16,
Por que 15, 16? Porque 16 anos o garoto já pode se tornar profissional. Abaixo disso, não. Né? Pela Lei Pelé, só pode 16 anos e um dia pode se fazer um contrato profissional. Então, depois que fez o contrato profissional, você está seguro do atleta. Então, você já tem direitos econômicos. Né? Fora isso, é direitos federativos, que é só a federação, que é o direito federativo, pertence ao clube. Direitos econômicos, o nome já diz tudo, é grana. Então, você só pode, depois de 16 anos, fazer um contrato profissional. Então, o melhor para a empresa é com 15 para 16, que depois já pode vincular um contrato profissional junto com o clube. Né? Mas você também seleciona? A gente seleciona, só que hoje a procura está sendo tão grande e os de 15, 16 já estão nos clubes, né? O que nós estamos fazendo? 11 anos, 12 anos, 13 já no máximo. É da onde a gente está começando a ter o maior foco, que é de 11 a 13 anos. Bacana. Sendo que a caminhada é mais longa, né? E se ele mora em Caratinga, ele vai ter a família, vai mudar toda a família, porque tem que morar no Rio, porque ele vai treinar no Rio, vai estudar no Rio, só vai vir para a cidade dele quando tiver as férias do meio do ano e de final de ano. É uma mudança brusca, né? Para a família toda. Para a família toda. Então, por isso que o jogador tem que ser um nível muito alto para poder compensar, para ter essa mudança. Certo. Então, tem que ser alguém diferente. Não, bacana. Bom, a gente vai continuar conhecendo mais os detalhes sobre o processo de seleção de um atleta para, né, jogador de futebol, conhecendo também o trabalho aqui do André Luiz, mas é depois do intervalo. Talentos e Negócios volta já. Muito bem, já estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou aqui recebendo no programa o André Luiz, ele que é observador técnico de futebol, e a gente está conhecendo um pouquinho sobre essa profissão, um pouquinho do processo de seleção de atletas para realizar o sonho de todos os garotos, que é ser um jogador de futebol, da maioria dos garotos, né, André? Isso. E a gente estava falando um pouquinho do processo de seleção, como que funciona, você falou sobre a faixa etária, mas eu queria que você falasse agora para mim o que acontece quando um garoto ele é selecionado, pré-selecionado, digamos assim. Como é que funciona? A pré-seleção, primeiro é o meu passo, né? Eu venho aqui, identifico ali um futuro naquele atleta. Aí o segundo passo é conversar com a família, explicar como que é o sistema de avaliação, de treinamento do clube aonde eu vou levá-lo. Ou pode ser no Vasco, ou no Flamengo, ou no Fluminense. Hoje, como eu falei, a gente tem um maior foco no Fluminense. E levo para o Fluminense e vai ter um período de adaptação de 15 dias. Que o Fluminense ele não fica no centro do Rio, ele fica a mais ou menos 80 quilômetros do centro do Rio, que é o município de Xerém, que pertence a Duque de Caxias, né? Lá que é o centro de treinamento de toda a base. Só o profissional que trabalha na Barra, que é o centro de treinamento da Barra, é só para o profissional. Tem toda uma adaptação ali de 15 dias, onde eu levo a família para ficar conhecendo o centro de treinamento, para ficar conhecendo onde o menino dele vai conviver e tal. É uma cidade também muito parecida com Caratinga, que é uma cidadezinha sendo 80 quilômetros do Rio, mas é bem de interior, né, onde é mais tranquila, aquelas coisas todas, não tem aquela agitação do centro. E depois desses 15 dias, aí ele vai ser aprovado ou não. Sendo aprovado, é jogador do Fluminense. Então, a vida dele vai ser do Fluminense, já passa a ser jogador do Fluminense. Já passa a ser jogador do Fluminense. Os pais, muitas das vezes, têm que voltar pelos afazeres, né? E aí, dependendo da idade, esse atleta já fica lá. Dependendo da idade, se for 11, 12 anos, nós mantemos casas lá, que é Casa Flu. Uma das casas a gente denominou de Casa Flu. Onde a gente escolheu uma mãe que poderia ficar, né? Uma mãe de um atleta desses que fica cuidando de todos. Aí a gente deixa 5, 6 atletas por casa. Nós hoje no Fluminense devemos ter 18 a 19 atletas. Então temos, 4, 5 casas hoje para manter esses atletas. E tem casas que a família, só está a família. A família resolveu se mudar. Tem lá do interior da Bahia, tem do Pará,
que é onde eles resolveram se mudar. Vieram pai, mãe, tio, vieram mudaram. E qual que é o investimento médio que a empresa faz nesses atletas? Tem todo um contrato que se faz, né, que fala número de passagens, passagens meio do ano, para tanto número de familiares. Porque vocês pagam para esses garotos irem para lá, para eles virarem jogadores. Pagam e mantém. As famílias também. Também, até um período, porque senão o pai vai achar que é uma bolsa atleta para o pai. E não existe a bolsa atleta. Hoje o Fluminense, o Vasco, eles dão uma bolsa atleta. Só que a bolsa atleta é de R$400, até 14 anos é R$400 por atleta. Que o Fluminense vê isso como uma ajuda para um transporte, né, o garoto ou para um suplemento alimentar. Então o Fluminense dá R$400 por uma ajuda. Tá? Aí a gente entende que aquilo ali não dá. Então tem aluguel, tem luz, tem Wi-Fi, que hoje ninguém vive sem Wi-Fi. Então aí tem até o pai conseguir um emprego, então a gente ajuda aquilo ali. Então dá em torno de 2.500 a 2.800 por mês. Por atleta por mês. Por atleta por mês. Por mês. Entendi. E aí tem todo um contrato, né? Nesse período, a família tem que concordar com tudo? Tem todo um contrato. Aí também tem, quando ele chegar a 14 anos, quando ele é um atleta do Fluminense, estou falando Fluminense, que hoje que é o foco é o Fluminense, ele vai para dentro do CT, que é das Laranjeiras. Então ele vai para dentro do CT e a família, ou se está empregado, muitos pais conseguiram emprego, resolveram ficar no Rio de Janeiro, mudaram para o Rio. E outros querem voltar. Aí volta porque o filho já está morando já dentro do alojamento. Já segue o caminho dele. Já está morando dentro do alojamento. E quando dá 16 anos, aí o filho pode fazer o atleta pode fazer o primeiro contrato profissional. E muitas das vezes aí ele já dá o sustento para a família dele. Entendi. E o que a sua empresa, qual que é a contrapartida, né, que a empresa que investe num atleta, qual que é a contrapartida que essa empresa tem? Hoje a empresa é uma gestão de carreira, né? Então ela que faz esse primeiro contrato profissional, ela que faz o contrato profissional, né? Então bota diversas cláusulas nesse contrato, que é, se for para o profissional aumenta 100% o salário, se for convocado para uma seleção de base mais 100%, se for convocado para uma seleção profissional mais 100%, e assim vai, tá? E fica gerando a carreira dele, vendo que se ele está fazendo alguma coisa de errado, procurando fisiologista para melhorar a parte dele física, investindo realmente ali na carreira do atleta, né? E com isso tem os direitos, você ganha os direitos econômicos, aí é trato entre empresa e clube, que me dá 5%, o clube fica com 40%, o outro tem 10%, aí é negociável. Aí é negociável. De acordo com cada clube, de acordo com cada atleta. Clube, de acordo com cada necessidade. Entendi. Muito bacana. Você trabalha com sonhos, né, André? Você trabalha com sonhos das pessoas. E a gente vê que muitas vezes esse seu trabalho também passa um pouco de medo por parte de algumas famílias. Algumas famílias têm medo de que vai ser do meu filho, para onde ele vai ser levado. Como que você lida para passar essa credibilidade para as famílias e para os atletas? A primeira coisa que eu deixo bem claro, que eu falo, fui atleta, né? Então tenho todo o know-how para falar, vivi aquilo ali, sou pai, né? Hoje eu sou pai de 4, né? Então é o que eu passo para eles. Então eu trato eles como trato meu filho. A bronca que eu dou neles, a cobrança que eu dou neles é a mesma que eu passo também para o meu filho. Então o que eu passo para os pais? Pai, a gente não pode querer passar a mão, achar que meu filho é sempre o melhor, que meu filho é o melhor do que o outro, que meu filho é aquilo. Não. É a realidade da vida. Vamos preparar para a realidade da vida. E ser duro para escutar um não. Às vezes, ele não deu para um jogador de futebol, mas ele teve uma formação ali de um caráter de homem. Ele teve amigos, ele conheceu diversos ali, ele conheceu uma opção de amigos, ele fez uma faculdade de educação física mais na frente, e ele vai ser um bom preparador físico, vai ser um bom treinador, e ele não foi um jogador de futebol. E nós temos exemplos
diversos exemplos, né? Ou seja, de qualquer maneira, ele sai ganhando. Sai ganhando. É uma experiência se única. ele usar para o lado bom, ele vai sair ganhando, porque é uma baita de uma ferramenta, o esporte. Então ele vai usar para o lado bom, ele vai ter uma ferramenta boa para ele. Agora, e também tem um lado ruim. Se ele usar o lado ruim do esporte, que é o glamour, as facilidades do dinheiro, as facilidades das bagunças, mas na frente ele vai se perder. Então, verdade, a vida vai cobrar, né? Vai cobrar, então são os dois lados. E nós temos o livre-arbítrio, né? Você vai escolher se você vai para o bom ou para o ruim. E eu estou nessa função ali de mostrar para ele o caminho certo. Mas se ele não quiser seguir o caminho certo, a gente vai lamentar. Verdade. André, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera agora e deixar aí um conselho de observador técnico, de treinador, de jogador de futebol, para esses garotos que têm talento, né, e que têm esse sonho de ser um jogador profissional. Deixa um recado para o pessoal. Primeiro, agradecer aqui a cidade de Caratinga, né, onde eu fui muito bem recebido, onde eu vou guardar pelo resto da minha vida no coração, ao superintendente de esporte aqui, o João, né, aos amigos que eu fiz em Caratinga, Dr. Mário, que foi um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer aqui em Caratinga, e que eu posso dar aqui de conselho para os jovens futuros atletas daí do Fluminense, ou do Vasco, ou do Cruzeiro, ou do Atlético, do São Paulo. Sigam o sonho, mas sigam com determinação, e nada é fácil, tá? A carreira de jogador de futebol, eu posso falar isso com total prioridade, com 100%, e vocês pesquisem. Hoje a garotada tudo pesquisa na internet. É a carreira profissional mais difícil do mundo, é o jogador de futebol, tá? Porque hoje, esses jogadores de futebol que nós almejamos ser, que é salários bons, né, de grandes clubes, como eu falei, Corinthians, São Paulo, são 5% desses jogadores, Fernando. Então, 95% ou estão desempregados ou são salários abaixo do salário mínimo. Então, é uma carreira muito difícil e muito concorrida, né? Verdade. Então, o que eu posso abracem o seu sonho, tá? Mas aliado a um plano B. Eu sempre falo isso para os meus atletas, aliado com o plano B. Qual é o plano B? É o estudo. Não tem outro caminho, o caminho é o estudo, né? Então, se você puder fazer o esporte que você gosta, que é o futebol, aliado com um curso de inglês, com um curso de informática, amanhã você não sabe, cara. Você pode ser um bom jogador lá fora, onde você vai usar o inglês, você vai ser um bom observador técnico, você vai usar a informática. Para o scout técnico, vai ser um scout do Chelsea, e vai ganhar, às vezes, mais do que um jogador do Atlético, do Cruzeiro. Ou seja, buscar sempre o conhecimento, buscar, né, sempre o conhecimento. Independente do conhecimento não ser focado só no futebol. Isso aí, buscar o conhecimento. Isso aí. Então, o que eu deixo para vocês aqui é uma boa sorte e sempre alinhado ao conhecimento, ao estudo. É isso aí. Deixa o seu Instagram para o pessoal que quiser conhecer melhor o seu trabalho, você que vai estar vindo a Caratinga mais vezes, em breve traremos novidades, né? André Foot Show, né? E tem da empresa que é André FG Empreendimentos, que é a empresa que gere a carreira dos atletas. Bacana. Olha, é um prazer receber você aqui no programa, André, conhecer melhor o seu trabalho, levar esse tema tão interessante para o nosso público. Volte mais vezes, né? Estou sabendo que você vai voltar em Caratinga, vai ter novidades por aí, né? E nós vamos continuar aí acompanhando essas novidades. Tá bom. Né? Muito obrigada pela presença aqui no programa. Bom. Obrigado a vocês. Não saia daí que o Talento dos Negócios volta já. É isso aí, já estamos de volta e agora ela está chegando cheia de novidades da língua inglesa para compartilhar com a gente. Chega mais, Raquel Veloso, a dica agora é com você. Hello! Hoje eu trago uma dica para você que estuda inglês e para você que já estudou inglês, mas não quer perder o tempo que você gastou aprendendo a língua. Muita gente acaba esquecendo com o passar do tempo e a gente não pode deixar isso acontecer. Na verdade, eu tenho vários alunos que me perguntam: professora,
Nas minhas férias, nos feriados, eu preciso realmente manter o contato com a língua? É claro que sim. A língua é algo mutável. Ela muda o tempo todo. Acredita-se que aproximadamente a cada 2 minutos surge uma nova palavra na língua inglesa. Isso daria, em média, 4.000 novas palavras por ano. Como que a gente vai poder parar o contato com essa língua que está sempre se renovando e continuar aprendendo e continuar sabendo falar o idioma? Não tem como. Por isso, a melhor forma de você não esquecer o que já aprendeu e aprender coisas novas é sempre estar em contato com a língua. Ou seja, continue ouvindo músicas, continue assistindo séries, filmes e nada de dublado, sempre coisas legendadas. E se você conseguir colocar a legenda em inglês, será ainda melhor. Se você conhece alguém que também fala inglês, combine um passeio, falem, conversem, treine o seu inglês, practice. O inglês é prática. Toda língua não pode parar. Então, fica a dica para você. Não quer esquecer o que aprendeu ou quer sempre melhorar o seu idioma, treine, pratique. Ok? Bye, bye! Obrigada, Raquel, pela participação de hoje. E o nosso programa já está chegando ao final e eu quero mais uma vez agradecer o seu carinho e a sua companhia. Nós completamos 4 anos de Talentos e Negócios e tudo isso graças à sua audiência. Ainda temos muitos talentos profissionais e histórias inspiradoras para apresentar para vocês. Aguardem que vem ainda muita novidade por aí. Semana que vem eu tô de volta. Enquanto isso, continuem acompanhando a programação da TV Sistec e seguindo a gente lá nas redes sociais. Tem uma sugestão para o nosso programa? Já sabe, o WhatsApp está aí no vídeo, é só mandar uma mensagem para a gente. Estou esperando, hein? Até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo grande para você. Tchau, tchau.